do YouTube, estamos em direto no TikTok e aonde, produção? Também estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no TikTok, só não estamos no Instagram. Mas você que está aí em casa, já agora, pode passar este link para 30 pessoas ou então para 30 grupos. Partilha esta live para 30 pessoas ou para 30 grupos. E também vai escrevendo aí se as nossas condições de luz, de imagem e de som se estão perfeitas. Portanto, escreve aí, vai interagindo com a nossa produção, diga se as nossas condições de luz estão boas, se as condições de imagem estão boas, se há algum problema técnico, antes de nós entrarmos no prato forte desta live de hoje. Sei que vocês estavam aí à espera já há algum tempinho. Tínhamos dito que começávamos a nossa live às 20 horas, estamos a começar quase 21h30, mas certamente vocês devem estar conscientes de que hoje houve um corte de energia extremamente forte em boa parte da cidade de Maputo. Não sei se a ideia era evitar com que esta live fosse ao ar, e então nós tivemos que arranjar um gerador. Então aí está um gerador improvisado para que a gente possa fazer esta live. Portanto, tivemos este problema, a cidade de Maputo está às escuras, uma boa parte da cidade de Maputo, e isso acabou afetando a hora em que nós íamos começar a live. Bom, produção, temos aí pessoas a falar sobre a luz, sobre o som, sobre a imagem. As pessoas estão satisfeitas? Ok, estão satisfeitas. Então, você que está ligado já convidou 30 pessoas? Você que está ligado já convidou 30 pessoas, 30 grupos, 30 parentes, 30 colegas, 30 irmãs? Não, seria demais. Mas ok, por aí. Então, já fez esse convite? Faz esse convite, porque o que vamos falar hoje é algo extraordinário, é algo que vai marcar a história de Moçambique para todo sempre. Portanto, você tem obrigatoriamente chamar pessoas para virem ver esta live. Porque mesmo os nossos adversários, mesmo os nossos inimigos, mesmo aqueles que não gostam de nós, eu sei que a esta hora eles estão a assistir a essa live. E eu agradeço imenso, sobretudo os adversários, sobretudo aqueles que realmente têm demonstrado que não estão satisfeitos conosco, porque esses são os maiores promotores da nossa imagem, maiores promotores do nosso projeto e da nossa causa. Caros amigos, todo mundo que está aí em casa, queríamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de podermos pensar o nosso país, pensarmos em coisas estruturantes, coisas profundas da nossa vida e da vida dos nossos filhos, nossos netos e para o futuro. E mais uma vez agradecer a Deus porque essa luz brilhante está cada vez mais forte, está cada vez mais próxima do nosso país, porque o futuro deste país será brilhante. Eu tenho dito e volto a repetir que Moçambique, futuramente, com uma boa gestão, com uma gestão de acordo com a vontade do povo, vai ser uma das 50 maiores nações do mundo. Amém. Ok, então iniciamos hoje. O que nós prometemos hoje? Hoje prometemos, depois de 9 meses, deixa eu experimentar aquela câmera. Depois de 9 meses, nós prometemos que iríamos falar e apresentar a bandeira que foi preferida pelos moçambicanos, a bandeira que foi mais votada, a bandeira que colheu maior consenso das pessoas que estavam interligados nos 5 dias de votação. Então, isso é hoje, é exatamente hoje que nós vamos efetivamente dar a conhecer como é que foi, qual é que é o resultado desse concurso. Mas bom, antes de mais nada, eu gostaria que as pessoas percebessem o que é isto de nós alterarmos uma bandeira. O que é isso de nós propormos uma mudança num símbolo, um símbolo extremamente importante para a identidade de um povo. Algumas pessoas olham para isto como um tabu. As pessoas olham para isto como um sacrilégio. As pessoas olham para isto como se fosse o pecado mortal, ok? Porque as pessoas acham de que uma bandeira não se muda. Eu já ouvi isso várias vezes, pessoas a dizer isso. Uma bandeira não se muda. Uma bandeira é a nossa identidade. Uma bandeira é a nossa história. Uma bandeira é a luta dos nossos antepassados. Uma bandeira é o coração de um país. Não se muda. Então é preciso também, queria fazer também, aproveitar esta live
para fazer também algum momento didático. Isto é porque, às vezes, a falta de informação, a falta de formação, pode levar a fazer interpretações totalmente distorcidas da realidade. E alguns grupinhos, alguns ignorantes funcionais, alguns esquizofrênicos cognitivos, usam do pouco conhecimento que têm para depois tentar manipular as massas e criar uma ideia totalmente desvirtuada da verdade. Então, vamos começar aqui com um pequeno resumo do que é isto de mudar a bandeira. Quais são as categorias, quais são as motivações que levam os Estados a mudarem de bandeira? Então, podemos começar com uma coisa que podemos considerar aí a tipologia da alteração das bandeiras. Por palavras muito simples, isso que está aí escrito de tipologia, podemos simplificar, dizer assim, as categorias de alteração de bandeiras. Quantas categorias? Então, nós fizemos uma pesquisa muito profunda. Temos um gabinete, chamamos de Gabinete de Estudos Estratégicos, e este gabinete estudou esta matéria profundamente, e nós, como Gabinete de Estudos Estratégicos do Partido Anamola, identificamos 6 razões fundamentais que levam ou que levaram à alteração das bandeiras. Como vocês podem ver aqui, a primeira razão é independência ou descolonização. Portanto, os países mudam as suas bandeiras em razão da independência desse país ou da descolonização. Quais são os exemplos concretos que nós temos no mundo de países que alteraram a sua bandeira em razão de estarem independentes ou de terem passado por um processo de descolonização? Simples. Moçambique é um deles, Angola é outro, Zimbábue é outro, Guiné-Conakry é outro. Mas são tantos exemplos e eu acho que isto não é dúvida nenhuma. Toda a gente é consensual que os países, quando se tornam independentes, mudam a sua bandeira. Primeira razão. Mas também temos a segunda razão. É a mudança do regime político, né? Quando há mudança do regime político, há vários exemplos de países que mudaram as suas bandeiras. Por exemplo, a Líbia mudou a sua bandeira em 2011, em razão da alteração do regime político. O Irão, em 1979, a tal chamada Revolução Cultural ou Revolução Religiosa no Irão, em 1979, o Irão mudou a sua bandeira. No Afeganistão, que já houve várias mudanças de regime, praticamente de cada ciclo de governo, o Afeganistão muda a sua bandeira. Portanto, acho que é um dos países que tem inúmeros exemplos de alteração, de mudança da sua bandeira. África do Sul, nosso país aqui vizinho, em 1994, quando houve mudança de regime, o regime do apartheid para a democracia plena, a África do Sul também mudou a sua bandeira. Mas estas também não são as únicas razões. Nós temos ainda, aí vamos para a terceira razão, que é a união ou separação dos Estados. Portanto, quando os Estados se unem ou se dividem, também temos alteração de bandeiras. Queremos exemplos? Queremos sim, vamos ter. Em 2011, houve a separação do Sudão do Sul. Naturalmente, que aí houve também mudança de bandeiras para o Sudão e outra mudança de bandeira para o Sudão do Sul. A Alemanha, portanto, aqui estamos a falar de separação. No caso do Sudão foi separação. No caso da Alemanha foi o contrário. O que foi? Foi a unificação em 1990. Com a unificação das duas Alemanhas, Ocidental e Oriental, ou RDA e RFA, isso levou a uma nova bandeira da Alemanha. A ex-Jugoslávia, vocês sabem, já houve um país que era uma espécie de uma federação. Em 1990, a Jugoslávia, ela se desmembrou e ao desmembrar-se, ela formou múltiplas nações em que essas nações tiveram as suas próprias bandeiras. Nós temos o caso da Croácia, que teve a sua bandeira, a Bósnia-Herzegovina. Muita gente ouviu falar muito da Bósnia-Herzegovina por causa da guerra, quase o genocídio que houve neste país, também teve a sua bandeira. Nós temos a Macedônia do Norte, que teve a sua bandeira, e temos também o Montenegro. Então, estamos a falar aqui da ex-Jugoslávia, um país que se desmembrou. Portanto, os Estados, quando se separam, também há mudanças de bandeiras. Alguém já ouviu falar de Checoslováquia?
Conhece a Checoslováquia? 1993, houve o desmembramento da Checoslováquia, portanto, a República Checa teve a sua bandeira e a Eslováquia também teve a sua bandeira. Agora vamos para que razão? Vamos para a quarta razão. Distanciamento de um passado controverso. Portanto, quando há um passado controverso de um país, então é motivo também para alterar-se a bandeira desse país. Por exemplo, vamos falar de um país africano. O Ruanda, em 2001, alterou a sua bandeira em função de quê? Do regime que vinha desde 1962 no Ruanda e que, supostamente, esteve na origem do genocídio que aconteceu em Ruanda em 1994. Portanto, o Ruanda mudou a sua bandeira em função da razão de se querer distanciar de um passado controverso, de um passado tenebroso, de um passado terrífico. Então, essa também pode ser a razão de se mudar uma bandeira. Agora, vamos para a quinta razão. Quinta razão está aí, a modernização ou simplificação estética. Em palavras simples, o que a gente quer dizer com isso? A modernização ou simplificação estética. Palavras simples. Chegarmos à conclusão que a nossa bandeira não é moderna. Ou chegarmos à conclusão que a nossa bandeira não é estética, não é bonita, não tem uma boa aparência. Também se muda bandeiras por isso. Não tem nada a ver só com história, não tem nada a ver com regimes, não tem nada a ver só com descolonização, independência. Há países, por questões estéticas, esses países mudaram a sua bandeira. Exemplo, vamos começar, curiosamente, com um país africano, não? Para não dizer que estamos a falar da Europa. A Zâmbia, em 1996, mudou a sua bandeira por questões estéticas. Veja só, questões estéticas. Portanto, não houve tabu nenhum na Zâmbia para mudar a sua bandeira. As Honduras, muito recentemente, em 2022, também mudou a sua bandeira por questões meramente estéticas, para pôr a bandeira mais bonita, mais moderna, mais apresentável, mais cuxonguilo, puça seca. Então, Maurícias, também um país africano, muito recentemente, 2023, mudou a sua bandeira porque queria uma bandeira mais moderna, mais estética, mais bonita, mais apresentável. Agora podemos ir para a última razão que o Gabinete de Estudos Estratégicos do Partido Ana Mola encontrou, são razões religiosas, culturais e simbólicas. Está a ver? Já não é independência, já não é separação de Estados, já não é um problema de regime, já não é um problema estético, mas há países que mudam a sua bandeira por razões religiosas, por razões culturais, por razões simbólicas. Queremos um exemplo? Claro que temos um exemplo. Temos o exemplo da Etiópia. A Etiópia mudou a sua bandeira duas ocasiões por razões meramente religiosas. O Malawi, por razões culturais, mudou a sua bandeira em 2010 e em 2012. Ok? Então, já penso... Você está aí em casa, você está a acompanhar? Não, escreve aí para a nossa produção. Você acompanhou isto? Tentei arranjar maneira mais simplificada de explicar por que os países mudam a sua bandeira. Se você entendeu, manda uma mensagem para a produção e diga assim: presidente do povo, entendi e estou satisfeito. Se não está satisfeito, quer que eu volte a repetir, quer que eu explique isto de maneira mais simples, eu posso explicar. Mas, produção, veja se as pessoas estão a responder. Perceberam este capítulo? Respondem a produção, mas diz entendi. Porque não podem ser enganados por esquizofrénicos. Não podem ser enganados por ignorantes funcionais. Que andam aí a passar ideias aí nas redes sociais, alguns debates televisivos e tentam enganar o povo. Aqui indicamos 6 razões históricas, cientificamente identificadas, que levam os países a mudar de bandeira sem nenhum tabu. Países africanos, indiquei, países asiáticos, países americanos. Portanto, qualquer um país pode ter a sua razão para atualizar a sua bandeira. Mas, bom, eu queria falar aí um pouco do contexto africano. O contexto africano, nós temos, só para vocês ficarem claros, não temos nenhum slide sobre isso, estou a ver a produção preocupada, mas no contexto africano, nós temos mais de 20 países que mudaram a sua bandeira depois da independência.
Porque ouvi aí alguém dizer, não, aquela bandeira representa a independência. Só em África, sabe, a África tem 54 países. Mas só em África, 20 países mudaram a sua bandeira depois da independência. 20 países. 20. Vou dar alguns exemplos. Talvez os exemplos de países que mais vezes mudaram a sua bandeira. O Egito. O Egito alterou a sua bandeira em 1958, em 1972, em 1994. Portanto, o Egito já trocou a sua bandeira 3 vezes, depois da independência. 3. Líbia alterou a sua bandeira em 1977 e na altura da mudança do regime em 2011, como eu tinha explicado, 2 vezes. Etiópia. A Etiópia alterou a sua bandeira em 1975, em 1987 e 1996. 3 vezes. República Democrática do Congo. Olha, presta atenção, vou contar agora. Você não vai acreditar nisso. RDC, República Democrática do Congo. Aproveito agora para mandar um forte beijo, abraço para os meus amigos e colegas da República Democrática do Congo que fazem agora parte do Conselho de Líderes da organização em que nós tivemos a Assembleia Geral em Berlim, ainda há pouco tempo. Portanto, tenho grandes amigos e boas referências da RDC. Olha, República Democrática do Congo alterou a sua bandeira em 1963, 1971, 1997, 2003, 2006. 5 vezes depois da independência, RDC mudou a sua bandeira. Razões, já expliquei as 6 razões. 6 razões, são várias. Comores, Comores. Este que é o grande recordista. 1975, 1978, 1992, 1996, 2001, 2002. 6 vezes que o Comores alterou a sua bandeira. Malawi, nosso vizinho, 2010, 2012, 2 vezes. Lesotho, 1997 e 2006, 2 vezes. Então, estou a falar de países que são países bem conhecidos, países familiares, países aqui pertinho de nós, já mudaram a sua bandeira inúmeras vezes. Em média, desses países que eu falei, mudaram 4, 5 vezes a sua bandeira. Portanto, não é nenhum tabu. Portanto, não tenham medo, não tenham nenhuma espécie de retração, remorso. Isto não é nenhum tabu, não estamos a quebrar nada. Bom, caso de Moçambique. Vamos falar um bocadinho agora do caso de Moçambique. O que nós temos? No contexto moçambicano. Contexto moçambicano. Contexto histórico da bandeira de Moçambique. Bom, esta é a parte que mais nos interessa. Em 1975, nós tivemos uma bandeira que, na verdade, aquela que vocês viram no estado da Machá, quando baixou a bandeira da República Portuguesa, subiu a bandeira da República Popular de Moçambique. Lembram-se? Que até há uma piada, não sei se é verdadeiro ou não. Dizem que o homem que esticou, que levantou a bandeira para Moçambique, era o... que era? Não viram? Que era da família de Acama. Mas ok, isso é outro assunto, outro contexto. Mas aquela bandeira que vocês viram no 25 de junho de 1975, chamava-se Bandeira da República Popular, não hoje, que é da República de Moçambique. E baixou a bandeira da República Portuguesa. Em 1983, olha, presta atenção, deixa-me virar para esta câmera, para você que está aí em casa, você tem que estar atento, olha para mim, hein? Fixa, olha para mim. Os teus ouvidos, por favor, se tem cotonetes, põe cotonetes, limpa bem toda a cera que está nos ouvidos e para me ouvir perfeitamente, olha bem para mim. Em 1983, houve alteração da bandeira em Moçambique. Mas a bandeira, em termos de essência, não mudou absolutamente nada em relação à bandeira de 1975. E é nessa altura onde se fez a tal chamada trilogia. Deixa-me olhar para esta câmera. A chamada trilogia da quê? Enxada, da arma e do quê? Do livro. Que todos nós, na escola primária, secundária, por aí fora, foi ensinado que estes elementos gráficos que compunham a bandeira nacional
eram, de fato, a essência histórica identitária de Moçambique. E havia várias explicações na descrição, na memória descritiva desta bandeira, explicavam o que representava a enxada, o que representava a arma e o que representava o livro. E criou-se uma ideia de que esta trilogia, ela representava um dogma. O que é um dogma? O dogma é alguma coisa que é defendido que não pode ser discutido. O dogma é um tabu. O dogma é alguma coisa pela qual não há espaço democrático de debate. Então criou-se um dogma à volta estes três elementos gráficos, esta trilogia. E nos foi convencido a todos nós de que essa que era a identidade inquestionável do povo moçambicano. Mas se vocês forem analisar muito bem em que contexto histórico foi isso feito. Nós estávamos a atravessar em 1975, 1980, o mundo estava num contexto geopolítico chamado da Guerra Fria. Haviam dois blocos, militares, econômicos e políticos, né? Dois sistemas econômicos, militares e políticos que dividiam o mundo em duas partes. Portanto, havia uma bipolarização do mundo em dois hemisférios políticos, estou a falar. E então nós fazíamos parte de um dos hemisférios. Este hemisfério que nos levou à desgraça. Então, nesse hemisfério, nós tínhamos elementos específicos que fomos buscar dessa nossa identidade ideológica. E uma delas, qual foi? Foi a arma AK-47, AK-47, ou como nós chamamos aqui, AKM, aqui em Moçambique. Quem fez a AK-47? Um engenheiro russo. Por acaso morreu, acho que há menos de 10 anos. Kalashnikov. Portanto, foi o inventor daquela arma russo. E aquela arma representava em si próprio o alinhamento ideológico com um dos blocos. Estão a perceber isto? O alinhamento ideológico, esta arma que vocês estão a ver aí, ela representava o alinhamento ideológico com um dos blocos. Porque das armas modernas existem várias. Hoje há mais de 50 armas modernas, digamos, equiparáveis à AK-47. A pergunta é, por que só é a AK-47 hoje, na nossa bandeira? Que hoje em dia até já virou a arma preferida dos terroristas. Então, daqui a pouco também Moçambique vai ser associado ao terrorismo por causa desta arma. O que eu quero dizer com isto? De forma simples. Esta arma que vem na nossa bandeira, ela resulta de um contexto histórico ultrapassado. Ela resulta de um alinhamento ideológico na altura que o mundo estava bipolarizado. Hoje, o mundo já não está bipolarizado. A bipolarização acabou em 1990. E esse que é o grande problema que o país teve. É que nós tivemos oportunidade, quando introduzimos a Constituição, digamos assim, multipartidária, quando houve a Constituição de 1990, foi uma oportunidade que Moçambique teve para mudar os seus símbolos nacionais. E nós não mudamos nessa altura. Muitos países aproveitaram a ocasião em que eles mudavam, faziam uma revisão constitucional, também para alterar os seus símbolos nacionais. Querem exemplos? Posso dar. O Quênia, Uganda, tinham também elementos bélicos na sua bandeira. Elementos militarizados na sua bandeira. Quando fizeram a revisão constitucional, o Quênia e Uganda retiraram todos os elementos militarizados da sua bandeira. A Alemanha, a Itália, o Japão determinaram por resolução parlamentar, que a bandeira não deveria conter nenhum elemento militarizado. Portanto, estou a falar-vos aqui de países africanos, vamos dizer que está a levar exemplos de longe. Estou a falar de países africanos, como Quênia, como Uganda. Estou a falar de países europeus, como a Alemanha, a Itália, e de um país asiático como o Japão, que alteraram e fizeram por resolução
não regulamentaram que não queremos símbolos militarizados. Agora, Moçambique é o único país esperto e inteligente, que continua até hoje como o único país no mundo com uma arma moderna na sua própria bandeira. Mas veja uma coisa engraçada. A arma é moderna, mas a enxada é ultrapassada. Veja bem aquela enxada. Quer dizer, a gente continua com aquela enxada. A ideia que estamos a transmitir é que nós ainda continuamos a acreditar que vamos alimentar 34 milhões de habitantes no nosso país. A produção parece estar a falhar aí com a sua câmara. Quer dizer, continuamos a acreditar que vamos alimentar 34 milhões de habitantes com uma enxada de cabo curto. Quer dizer, o tipo de agricultura que o tetravó do Venâncio Mondlane fazia, continuamos a acreditar hoje que é o modelo, a visão, a agenda da agricultura do futuro. Então, queremos ainda continuar com uma enxada de cabo curto. Quer dizer, nós estamos abertos à modernização. Hoje, alimentam-se as nações com alfaias agrícolas. Alimentam-se as nações hoje com tecnologia moderna. Então, por que razão a gente não pode rever esses símbolos? Claro, a agricultura familiar entende-se, né? A agricultura familiar, o Xavier, na sua machamba lá, na casa da sua avó, onde ele tem o seu canteiro, ele pode pegar aquela enxada e fazer o seu canteiro para vender as suas cebolas e alfaces. Mas agora, quando vem numa bandeira nacional, estamos a falar de uma visão, de uma agenda do Estado. Estamos a falar de uma política agrícola. Estamos a falar de uma visão de médio e longo prazo. Aí a visão tem que ser outra, não pode ser a visão de cabo curto. Porque se a visão é de cabo curto, o que significa que as mentes dos dirigentes também são de cabo curto. É por isso que o país está hoje na desgraça. Por quê? Porque os dirigentes deste país continuam a ter pensamento de cabo curto. Não querem alongar. Hoje é computador, hoje é tecnologia. Hoje até existe uma tecnologia que chama-se de irrigação gota a gota, que são máquinas que ficam ao lado das plantas e que vão de hora em hora a deixar cair quantidades de água exatas que a planta precisa. Querem nos fazer ficar ultrapassados no cabo curto, por causa da mentalidade de cabo curto dos nossos dirigentes. E ainda querem que continuemos com aquela Kalashnikov, que é do terrorismo. Então era preciso que nós reagíssemos a isto. É preciso que a sociedade hoje, moderna, o Paulino, que nasceu depois de 1900 aquilo, nem foi 1900, nasceu depois dos anos 2000. Está aí. Está a ver? A agricultura do futuro, a agricultura que vai alimentar nações, é esta. Não é cabo curto. Agora, é para as crianças nascerem a pensar no cabo curto. Agricultura rudimentar, agricultura familiar, de baixa produtividade, métodos artesanais ultrapassados do século passado. Primitivo, da época medieval. É para continuarmos assim. Então, nós estamos a pôr símbolos que depois manipulamos a mente das pessoas para as pessoas pensarem de acordo com o símbolo. Então, caros amigos, esta bandeira, estamos a falar do contexto em que a bandeira moçambicana ela foi adotada. Quem que adotou a nossa bandeira? Em que contexto? Em que contexto que foi adotada a nossa bandeira? Isto aqui é muito importante. Primeiro, não houve nenhuma consulta. Não, deixa-me falar para aquela câmara ali, para olharem bem as pessoas. Presta atenção. Primeiro, a bandeira que está em uso hoje, presta atenção. Estou a ver ali um dos nossos colegas. Você está no sofá bem sentadinho, sei que o teu sofá está gostoso, mas não precisa dormir. Abre os olhos, olha para mim, fica atento. O que estou a dizer aqui é muito importante para o país. Primeiro, a bandeira adotada em Moçambique foi adotada sem nenhuma consulta popular. Ninguém foi consultado. Ponto número 1.
Ponto número 2. Esta bandeira que nós temos, ela reflete a visão de um grupo restrito e um grupo elitista, num contexto histórico autoritário do Partido Único, que não havia direito, não havia liberdade de expressão, não havia liberdade de opinião, não estávamos em democracia. Por que se quer manter uma bandeira que surgiu num contexto autoritário até hoje? 3. Esta bandeira representa uma simbologia ideológica setária. Bom, palavras simples, deixa eu explicar. O que é isso de simbologia ideológica setária? Significa que ela surgiu num alinhamento ideológico deste grupo elitista com um bloco militar, econômico e financeiro que, na altura, representava uma oposição ao Ocidente, que hoje já não existe. 4. Esta nossa bandeira surgiu com um elemento controverso, que é a arma. Que é o único país no mundo que ainda tem uma arma moderna na sua bandeira. A única coisa que não tem que seja moderno é a agricultura, tem cabo curto. Bom, tem ainda uma arma moderna na sua bandeira. Portanto, um contexto controverso. 5. Esta adoção desta bandeira nunca foi submetida a um escrutínio democrático. Por último, 6. Este símbolo foi sacralizado de forma artificial. Explicar. Vou explicar o que é isso. Quer dizer, tentou-se dar uma ideia de que aquela trilogia, enxada, livro e arma, era alguma coisa sagrada, alguma coisa intocável, alguma coisa cristalizada, e que não podemos tocar, é um tabu, é um sacrilégio, é uma blasfêmia tocar nisso. Tudo isso foi artificial, não é real. Porque o contexto em que essas coisas apareceram não é democrático, não teve escrutínio público e está totalmente desadequado da história. E nós estamos a dizer, o país teve oportunidade de fazer isso. Em 1990 podíamos ter feito isso. Houve uma revisão pontual da Constituição em 1996. Podia ter sido feito isso. Em 2004, tivemos oportunidade de poder ter sido feito isso. Em 2018, tivemos oportunidade de poder ter sido feito isso. Ainda me lembro que em 2005, alguém partilhou comigo o Jornal Notícias, que falava até de uma proposta que já ia à Assembleia da República. Portanto, houve resistência na mudança da bandeira por este regime. Por quê? Porque o regime quer continuar-nos a impor os seus símbolos de autoritarismo, os seus símbolos antidemocráticos, os seus símbolos de opressão, os seus símbolos setários, os seus símbolos dogmáticos. Então, é uma tentativa de manter isso como uma forma de dominação psicológica, da dominação sociológica do povo. Quer dizer, manter o povo... está aí. Propostas são abertas hoje em cerimônia da Assembleia da República. Em 2000 e quê? De quando é que é isso? 2005. Alguém disse que a bandeira não se muda. Está aí. Até houve tentativas. Está aí. Fazem 20 anos que já havia ideia clara, até do próprio regime, de que havia necessidade de se mudar a bandeira. Está aqui. Revisão da bandeira e do emblema. Dia 20 de setembro de 2005, na página 3 do Jornal Notícias, está aí. Ainda vamos falar sobre isto. E onde é que está essa sacralidade, esse tabu, essa coisa? Onde é que está? O que acontece é que houve resistência deste regime, porque quer manter aqueles símbolos. E são o quê? São os símbolos que o podem manter no poder. É por isso, quando há qualquer levantamento, há qualquer manifestação no país, o que se faz? É recorrer à arma, a AK-47, AK-47, AKM, como a gente diz aqui. Porque faz parte do imaginário
faz parte do ADN, o ADN belicoso. Nós tivemos oportunidade para mudar nossa bandeira, não percebes? Caros amigos, e o que fez o Ana Mola? O que fez Venâncio Mondlane? Foi exatamente estudar o que o povo diz, o que o povo quer. Então, chegou a altura de nós também ouvirmos um pouco o povo. Daí que nós abrimos um concurso público para fazermos diferente do que se fez em 1983, que um grupinho que foi à ilha de Inhaca se reuniu em algum sítio e decidiu a vida de um povo inteiro. Sozinhos, um grupinho. E arranjaram um design à sua maneira, escondido, e decidiram como é que vai ser o símbolo de um povo inteiro. Então nós queremos dar uma proposta, queremos contribuir. Artigo 45 da Constituição da República diz que nós, como cidadãos, é nosso dever usar todas as qualidades, capacidades, por aí fora, que em serviço do quê? Da comunidade, para manter a cultura cívica, para manter a ordem, para manter a defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Então é o que nós estamos a fazer, é a contribuição que estamos a dar. É por isso que abrimos o concurso das bandeiras e vocês acompanharam o que aconteceu. Por favor, agora vamos avançar para o concurso. Já? Vamos rapidamente. Ouvi aí alguém a dizer que está a animar. Bom, animar está, mas só que temos que avançar para aquilo que é o prato forte do dia de hoje, né? Está aqui um pouco quente. Como mandaram cortar a energia em toda a cidade, agora é difícil. O gerador não aguenta com o ar-condicionado. Bom, caros amigos, então nós temos aqui o relatório final da votação pública. Eu tinha pedido a você que está em casa 5 dias do seu tempo, que equivaleriam ao quê? A 2 minutos e meio que era para você votar. O que nós tivemos? Queremos mudar a história. Este concurso aqui que foi criado, envolveu o quê? Este concurso foram mais de 50 países envolvidos na votação. Moçambicanos que estão na diáspora de 50 países votaram. Então, o que nós temos aqui como resultados? Aqui está. Primeiro, conforme vocês estão a ver aqui na vossa tela, tivemos 5.000 propostas recebidas. Portanto, abrimos o e-mail e 5.000 propostas recebidas. Das 5.000 propostas recebidas, sim, produção, fizeram bem. Puseram no outro canto a imagem, porque estavam a fechar ali. Depois iam dizer que queremos fazer fraude. Então, foram 5.000 propostas recebidas. Dessas 5.000 propostas recebidas, foram colocados 14 critérios. Um dos critérios é que não tinha que ter arma. E outros critérios, não podia ser feito na inteligência artificial, não podia ser a repetição da bandeira existente e tantos outros itens que estão lá, são 14. Este relatório depois vamos publicar, toda a gente vai ter acesso, vão ter acesso, vão ver que nós fazemos tudo de forma tão transparente. Este relatório vai se tornar público já amanhã. Foram selecionadas 144 bandeiras a partir dos robôs que nós criamos. E conforme vocês veem aqui, vocês sabem, tivemos 3 fases, estão aí explicadas, já tínhamos explicado isto, que na primeira fase íamos selecionar 48 bandeiras, né? Na segunda fase 36 bandeiras e na última fase nós teríamos 9 bandeiras. Dessas 9 bandeiras iria a votação e havia de escolher as 3 melhores. Portanto, aqui tem algumas estatísticas. Por exemplo, nós recebemos 78.514 votos foram recebidos. Depois foram retirados aqueles votos que não foram concluídos. Tem aqui as estatísticas que vão vir, portanto, no relatório que nós vamos partilhar. Podemos passar para o próximo nível. Aqui vemos o engajamento que nós tivemos nas redes sociais. Portanto, foi incrível. Chegamos a ter cerca de 148.000 comentários. Foi isso. Portanto, 148.000 respostas, que é uma coisa que também temos que estudar, porque temos que analisar as respostas de cada pessoa
das 148 mil mensagens, o que cada pessoa dizia. Esse trabalho também está sendo feito, podemos passar para o próximo. E aqui temos os resultados finais. Estes resultados finais mostraram, no último dia, a bandeira mais votada teve cerca de 6 mil votos, mas no contexto global, a bandeira mais votada teve 23 mil votos. Não é isso, produção? Vamos lá ver. Este último slide, passamos para o próximo slide, temos alguma coisa a mais? Né? Então, aqui são estatísticas, são os países. Eu disse foram mais de 50 países que votaram. Temos aqui, podemos passar para outro slide também, já estamos com... Ok. E depois, temos vários impactos que isto aqui criou. Estão aí descritos os impactos. Portanto, é esta que é a nossa conclusão que nós tiramos. Portanto, foi um contributo histórico, foi um marco histórico único. Nunca ninguém fez isto antes. Nunca ninguém consultou o povo sobre a bandeira, sobre um símbolo nacional. Nós fizemos isto de forma democrática, de forma aberta, sem nenhuma reserva, de forma muito transparente, sem espaço para fraude, sem espaço para manipulação, tudo muito claro. E essa base de dados, para quem quiser, também ela estará disponível. Bom, agora, o anúncio das 3 bandeiras vencedoras. E como vocês sabem, nós tínhamos prometido quanto? 300 mil meticais para o vencedor. 300 mil meticais para o vencedor, o primeiro classificado. Vou-vos dizer uma coisa. Deixa-me ir para aqui, confessar. Vou-vos confessar uma coisa. Eu, Venâncio Mondlane, das bandeiras que vou-vos apresentar, eu gostei muito de uma outra bandeira, sob o ponto de vista estético. Mas não é isso que o povo escolheu. Então, apesar de eu ser o promotor e o mentor desta ideia, não vou impor as minhas preferências. Eu tenho que escolher, eu tenho que aceitar a preferência do público. Mas esta é a parte que eu queria confessar, falar mesmo do coração aberto. Há uma bandeira diferente que eu achei mais bonita, mais estética. Mas, bom, há outros elementos que contaram muito e que o povo escolheu. Então é isso que nós vamos apresentar hoje, tá bom? Era essa parte que eu queria confessar. Então temos aqui os resultados finais, a fase final. Quais são essas bandeiras? Podem mostrar as bandeiras. Portanto, aqui em terceiro lugar temos essa bandeira. Deixa-me lá mostrar. Eu também fiz a impressão aqui dessa bandeira. Se calhar vocês não estão a vê-la como deve ser. Esta bandeira ficou em terceiro lugar. Bom, como que fica? Esta impressão não está grande coisa. É assim? Como é que é? É assim, né? É assim, não é? Tá certo? Então está aqui. Está ao contrário. Ela deve ficar assim. Assim, tá certo? Então, esta bandeira foi a que ficou em terceiro lugar. Mas eu acho que eu não estou bem aqui. Acho que assim. Assim já centralizei. A produção também está um pouco distraída. Bom, esta bandeira é que ficou em terceiro lugar. O designer que fez essa bandeira, nós temos o e-mail dele. Temos o número de telefone dele e havemos de contactá-lo. Temos a bandeira que ficou em segundo lugar. Está aí, para dizer a verdade, eu tive uma bronca até na minha própria casa. Mas pai, esta bandeira é tão bonita. Do ponto de vista estético, de fato, esta bandeira, eu concordo, ela é muito bonita, mas nós estamos aqui não para pôr as nossas opções individuais, mas nós estamos para pôr aqui aquilo que o povo decidiu, aquilo que o povo quer, né? Esta bandeira aqui ficou em segundo lugar, tá bem? Essa ficou em segundo lugar. Agora, temos a bandeira que ficou em primeiríssima posição. Primeiro lugar, 23 mil votos em 5 dias. Em primeiro lugar, a bandeira premiada, está aí, a bandeira vencedora, a bandeira premiada pelos moçambicanos. Durante 5 dias, os moçambicanos votaram nesta bandeira. Esta que é a bandeira vitoriosa, esta que é a bandeira vencedora. Nós conhecemos o nome, o e-mail e o número de telefone do designer, do jovem designer que fez essa bandeira. Temos a memória descritiva? Podemos pôr? Tem aí? Porque é importante também a memória descritiva. Mas se não tivermos, vamos partilhar.
Vamos partilhar a memória descritiva. O que representa cada um desses elementos? Não é? Conforme eu disse, parece que o jovem que fez esse design, ele não só retirou a arma, mas ele também retirou a enxada. Cá por mim eu entendo que ele, quando retira aquela enxada, está a tentar dizer que o mais importante é ter conhecimento, é ter inteligência. É por isso que está ali o livro. Se você tem conhecimento, você pode evoluir em tecnologia, em conhecimento, em extensão agrária, em conhecimentos profundos de como produzir mais e melhor com base na sabedoria, na inteligência. E eu acho que o nosso país está a precisar, é mesmo isso, é conhecimento. Não estamos a precisar de armas, não estamos a precisar de símbolos do passado ultrapassados, não estamos a precisar de ideologias do passado, estamos a precisar de conhecimento. Então eu acho muito feliz o jovem ter centralizado, mas há outros elementos. A memória descritiva vai ser depois partilhada, que é para vocês entenderem o que é que... ainda hoje, vamos lá pôr a memória descritiva para entendermos o que ele quis dizer com isto. Mas a bandeira, eu acho que muita gente gostou porque ela também tem muitos elementos parecidos com a bandeira atual, né? As pessoas gostaram, tem elementos muito similares à bandeira atual e com outras questões muito modernas e muito inovadoras. Bom, o que ele quer dizer, o que ele tentou justificar aqui com aquela questão? Bom, primeiro, temos aqui alguns pressupostos, né? É que nós queremos a representação da paz e da unidade. A primeira premissa é que a nova bandeira, ela deve refletir a transição de um passado de conflito para um futuro de paz e reconciliação. Justificativa: Moçambique superou a guerra colonial e uma longa guerra civil, e a bandeira precisa simbolizar a união de todas as suas regiões e etnias. Exemplo: substituir o fuzil AK-47 por um símbolo de paz e união de Moçambique. O que a mais aí a dizer? Vi algum texto também que vinha aí embaixo? Alguma questão? É que também tem que vir a explicação de cada uma dos... Ainda não é memória descritiva. Então tem que vir a explicação de cada um dos elementos gráficos que compõem aí. Ainda não. 3. Identidade cultural e nacional. A nova bandeira deve celebrar a diversidade cultural e as riquezas naturais do país. Moçambique é uma nação multiétnica, com fortes tradições, com riquezas e recursos naturais. Exemplo: incorporar elementos ou cores que simbolizam os recursos naturais e a cultura local. Então, estão a ver? Portanto, não foi feito de qualquer maneira. É a última fundamentação. Não é, né? Eu queria o significado de cada elemento gráfico. Por que ele pôs o livro ali? Por que ele pôs aquela estrela grande ali? Por que ele pôs aquele pássaro? Não sei se tem um pássaro ali com um galho. Então, tem que haver uma explicação para isso. Vamos lá. Memória descritiva, aí está, tá bem? Aqui está o símbolo que vem ali. Portanto, você tem esta bandeira. Na verdade, aquelas cores são muito semelhantes às cores da bandeira anterior, mas o grande diferencial é exatamente nesta parte triangular, vem aquele símbolo ali, não é? Portanto, vem uma estrela grande, o livro no meio, e vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrelas. Estou certo? Eu acho que deve representar as 11 províncias de Moçambique, acho eu. Mas vamos lá ver, aqui está o símbolo mais visto de maneira um pouco mais ampliada, e depois temos que ter... ok, aqui vem a explicação. Muito bem, aqui vem a explicação. Portanto, estas estrelas estão aqui, ele diz que é unidade e igualdade da nação. A disposição circular das estrelas representa unidade, harmonia e qualidade entre todas as províncias. É o que nós queríamos, de fato, todas as províncias têm que ser iguais. Um círculo não tem começo nem fim, refletindo a interconexão e interdependência de cada região do país. Está a ver? Isto é extremamente interessante. 2. Representação das 11 províncias. Cada estrela simboliza uma das 11 províncias de Moçambique. Isso destaca a diversidade do país e a importância de cada região na construção da identidade nacional. Agora vamos para a última parte, que é a espiga, não é? Essa espiga pode ser qualquer coisa, pode ser de mapira, pode ser de arroz, pode ser de qualquer outra coisa. Essa espiga como símbolo de progresso e abundância.
a espiga de milho. Por acaso aqui diz que é a espiga do milho. A espiga do milho é um símbolo universal de alimento, colheita e prosperidade. Substituí-la pela enxada não elimina o valor do trabalho, mas transforma a sua narrativa, destacando o resultado desse esforço, a produção, o sustento e o desenvolvimento. Maravilhoso. 2. Preservação dos valores da enxada. A substituição da enxada demonstra o desejo de modernizar sem apagar a história. Aquilo que eu estava a dizer, mostrando que Moçambique valoriza o seu legado, mas busca um futuro de prosperidade agrícola e alimentar. Agora vamos lá ver esse círculo com punhos, que é povo no poder. Ok? Interessante. Povo no poder. O punho erguido é um símbolo universal de força, coragem, resistência e empoderamento. Em um contexto nacional, os punhos interligados representam a união das diversas comunidades e etnias de Moçambique em prol de um objetivo comum, o exercício democrático do poder pelo povo. Espetacular. Exercício do poder pela paz. Enquanto os punhos expressam a força e a participação ativa do povo, o anel branco ressalta que essa força não deve ser exercida com violência, mas com compromisso para a construção de uma nação de paz e harmonia. Espetacular, maravilhoso. Vamos lá ver agora o solo como símbolo de esperança. O solo assume um significado simbólico de esperança e renovação face às adversidades que marcam a história de Moçambique. Invoca a resiliência necessária para enfrentar os desafios impostos por adversidades sociopolíticas, econômicas e ambientais, destacando a capacidade de superar desafios e, pedra a pedra, construindo um novo dia para um futuro promissor. Ok. Essa estrela grande, Estado soberano. A estrela central maior, representa o Estado soberano, conquistado em 1975, fruto da luta da independência. Ela é o símbolo do triunfo coletivo, da autodeterminação e da liberdade, alicerces fundamentais da nação moçambicana. Contudo, sua presença central evoca o caráter dinâmico e progressivo do Estado, constantemente em construção para assegurar a paz, justiça social e o desenvolvimento sustentável para todos os cidadãos. Maravilhoso. O livro Educação como Pilar da Mudança Social. O livro aberto sobre a estrela maior que representa o Estado soberano simboliza o compromisso fundamental com a educação como instrumento de transformação social e política. Ele é um chamado à ação, destacando que a verdadeira soberania de uma nação não reside apenas na sua independência política, mas também na sua emancipação intelectual e cultural do povo para a mudança e avanço de Moçambique. Isto merece palmas. Palmas para este que palmas. Yeah. Então, caros amigos, aqui nós temos a nossa bandeira. Aqui estão as 9 bandeiras que chegaram ao final. A produção vai comunicar os 3 vencedores, ou os 3 melhor classificados. Vamos manter a nossa promessa de $5.000 para o vencedor. Isso significa que são mais ou menos cerca de 300 mil meticais para o vencedor. E contribuímos assim para Moçambique, mostrando em ação o que é, de fato, dar um passo à frente. Não só estarmos nos murmúrios, nos cafés. Durante muitos anos as pessoas falavam da arma, falavam da bandeira, mas murmuravam no café, murmuravam no bar, murmuravam no restaurante, na discoteca, na rua, escreviam tanto nas redes sociais, mas era preciso que alguém desse um impulso em concreto, tá bom? Então era preciso fazer algo em concreto, algo que representasse um passo em diante, um passo à frente. E esse foi o contributo que nós decidimos fazer para o país, consultando o povo, sabendo a opinião do povo e pedindo a contribuição de designers, que não são designers de um certo partido, não são designers de um certo grupo, são designers populares. Muitos dos jovens que fizeram essas propostas são estudantes da arquitetura, são designers, são engenheiros civis, outros são... há várias áreas, pessoas que têm interesse por estas matérias
E valorizamos também o talento nacional. Portanto, valorizamos, digamos, a inteligência nacional. Não é? E foi muito interessante. Queria também partilhar convosco que tudo quanto aqui estou a dizer, tentei fazer um resumo histórico do que aconteceu no mundo, do que aconteceu em África, dos fundamentos que levam a mudar uma bandeira, digamos, a categoria da mudança de bandeiras. Temos também um capítulo, né? Tínhamos um capítulo que nós partilhamos que era os fundamentos, a fundamentação. Só vou dar um relance, não vou falar sobre isso, não temos muito tempo, mas podes pôr aí, em termos de fundamentos técnicos que levam à mudança de uma bandeira. E eu antes falei de fundamentos históricos, daquilo que já aconteceu, que nós já vimos, mas existem fundamentações que nós, né? Esta fundamentação, ainda bem. Portanto, há fundamentações antropológicas, sociológicas, psicológicas, políticas e constitucionais, históricas e temporais, éticos e filosóficos, fundamentos culturais e artísticos, fundamentos jurídicos internacionais. Estes 8 elementos, estou a falar disto por quê? Porque nós amanhã, o Gabinete de Estudos Estratégicos do Partido Anamola fez um documento muito detalhado. Para aqueles que gostam de ciência, aqueles que gostam de análise profunda dos assuntos, nós vamos partilhar um documento que representa estes 8 fundamentos antropológicos, sociológicos, psicológicos, políticos e constitucionais, históricos, éticos, filosóficos, culturais, artísticos, jurídicos internacionais. Todos eles vão estar num documento que vamos partilhar com o público. Para quê? Antes eu dei uma explicação para as pessoas no geral, para perceberem que muitas das coisas que são ditas em público são manipulações psicológicas, que não são verdadeiras, são apenas resultados de ignorância funcional de algumas pessoas que passam a ideia de serem sabedoras, mas este documento estou aqui a colocar exatamente para os estudantes universitários, pesquisadores, jornalistas que quiserem aprofundar conhecimento técnico do que nós nos sustentamos para mudar a bandeira, para apresentar essa mudança da bandeira. Vamos apresentar neste espaço, não é muito apropriado para falar disso, porque é um documento muito técnico, um documento com bases muito científicas, mas esse documento vai estar em público exatamente amanhã. Até o final da tarde da manhã, e eu prometo que é um documento um pouco extenso, penso que deve ter mais ou menos cerca de 20 páginas, vamos partilhar com o público e cada estudante, jornalista, cientista, professor universitário vai poder estudar o documento, fazer a sua crítica naturalmente. Mas é o contributo que nós queremos dar. Portanto, não só vamos apresentar bandeiras, mas também vamos apresentar um estudo muito detalhado para o que se leva a alterar a bandeira de um país. E isso vai alimentar um bocado o debate para não se deixarem levar para um grupinho que tenta defender o sistema, tenta defender o regime e quer impor as suas ideias e muitas vezes nem estão bem informados e manipulam as pessoas. Então, esta é uma das formas de abrir os olhos, de tirar a venda que está nos olhos das pessoas para perceberem que não é nenhum tabu mudar uma bandeira, nem é nenhum tabu alterar uma bandeira. Portanto, já falei disto aqui muito profundamente. Portanto, caros amigos, era isto que eu queria apresentar-vos. Espere amanhã o documento detalhado com tudo quanto eu falei e as coisas que eu não falei, que vamos disponibilizar ao público. E o que nós temos mais? Mais nada, senão agradecer teres acompanhado esta live durante este período todo e dar um forte abraço. Um beijo e tchau!